Não se trata de não sentir, mas sim administrar as tuas emoções a ponto de jamais afetarem o teu julgamento. É isso que a maioria não entende. Tentam forçar indiferença, fingem que não sentem, tentam ignorar o estresse e, no fim, colapsam. Agora, caso você compreenda o teu lado emocional, entenda as tuas brechas e se prepara para o pior, evitando problemas, é aí que a frieza começa a se formar. Um modo de viver onde você sente, mas tem a razão no comando. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Se suas decisões são emocionais, já era. Tanta gente que compra coisas só pelo desejo e não pela necessidade, ou que ficam ao lado de pessoas não porque realmente gostam delas ou porque elas fazem bem ao indivíduo, mas porque se sente carente a ponto de não conseguir ficar só. A realidade é que existem inúmeras decisões do dia a dia que, se não tomar o devido cuidado, decidirá por meio da emoção e não através da razão. Seja pelo calor do momento ou pelo sentimento forte que está enraizado em tua consciência. E entre essas emoções, pode até parecer aquela linda história de seguir o seu coração. Mas tua vida não é um conto de fadas da Disney. A ideia é linda, claro, seguir o coração, fazer o que o sentimento manda, uau, incrível. Mas me diga, quantas vezes você foi nessa e no fim ficou sem chão, sem garantias, se arriscando à toa por causa de alguém ou porque se deixou influenciar pela emoção do instante? Pois é, ser livre, ser feliz, ter uma ótima vida cheia de experiências não tem nada a ver com seguir o coração. Tem a ver com planejamento, ações concretas, paciência, boas jogadas. Tem a ver com a consistência de saber o que precisa no instante, agindo na cautela e sendo discreto. Pois emoções são ótimas para você sentir quando tudo está garantido. Elas temperam bons momentos, eu entendo e concordo. Mas, na hora de avançar, na hora de decidir entre um rumo ou outro, decidir pela emoção só aumenta as chances de você fazer alguma idiotice. Quando se trata de decidir, de jogar o jogo da vida, o mecanismo principal será sempre a razão. Não interessa o que gosta ou o que quer, interessa o que precisa e o que é melhor a longo prazo. E pode parecer chato ou uma atitude que só irá te limitar, mas na verdade é o que ao longo do tempo consolida o teu rumo para que você avance com tranquilidade, tendo o que precisa e podendo aproveitar. Agora, se for na emoção, pode até ser melhor nos primeiros dias, mas logo você percebe que está criando furos em seu plano, riscos demais, aceitando coisas ou agarrando possibilidades que na verdade não fazem parte da tua essência. E nisso você não só se prejudica, como se perde também, pois emoções são temperos, deve usar na medida certa para sentir e apreciar. Mas caso tempere demais, todo o processo irá salgar. Ficará intragável, terrível, perdendo toda a receita, todo o processo. Entende o que eu estou falando aqui? Se você usar suas emoções para se guiar, quebrará todo o progresso que já conseguiu. Aprenda a dizer não. Se você aceita tudo que te propõe e se dá acesso em todas as possibilidades, conversando sempre, ficando disponível toda hora, ajudando qualquer um, bom, parece generoso da tua parte, mas no fim só desvaloriza o teu tempo e a tua presença, já que as pessoas te olharão com o cara que diz sim, como um indivíduo que é fácil pedir algo, como uma pessoa que é boazinha. E nessa fama, reputação em si, você é perturbado e usado pelas pessoas. Na sua cabeça pensará que faz algo bom, que é um bom samaritano, mas no fim só é alguém feito de trouxa, onde o valor que possui é retirado pelos sanguessugas. Pode parecer uma visão pessimista sobre a sociedade, mas com base nas experiências que já vivenciei não estou errado.
As pessoas, principalmente hoje em dia, são folgadas, se acomodam fácil. E se você deixa tudo uma maravilha para elas, em vez de te agradecerem, passam a te pedir o dobro. Claro que você também não pode ser um estúpido. Deve sim ajudar quando puder alguém que merece a tua ajuda. E precisa sim criar influência em um ambiente, interagindo, compartilhando, apoiando alguns, marcando presença, mas desde que seja oportuno e merecido. Agora, ajudar aquele que toda hora prejudica a si mesmo? Auxiliar aquele que é irresponsável sempre? Dizer sim para situações que claramente não são boas para você? Isso não. Você não deve tolerar ou apoiar a incompetência dos outros. E nem situações ruins só porque irá agradar alguns. Você precisa definir o seu sistema de valores e saber dizer não, como também não tolerar o que deve ser negado e afastado da tua vida. Porque isso não só te gera mais respeito e valor no ambiente, como também define personalidade em você. E não será mais visto como bonzinho ou aquele cara gentil. Você será um indivíduo que pode ajudar, que pode aceitar, mas que possui um sistema de balança onde medirá quem merece e o que deve ser aproveitado. Você não será mais o indivíduo que agrada a todos, mas sim aquele que as pessoas pensam em como podem agradar. Entende? Não que isso seja um jogo de poder também, mas é preciso definir essa postura. Você tem que mostrar para os outros o que tolera e o que não tolera. Deve deixar bem claro isso, o que você respeita, aquilo que despreza. Dessa maneira, demonstrará que é um indivíduo justo, não trouxa, não bonzinho, justo. Alguém que carrega uma moral e um sistema de valores. Não espere aplausos. Por que você depende tanto de aprovação? Tem gente, inclusive, que desiste do plano só porque a maioria não deu a atenção ou não aprovou. Só que o que acontece aqui é o seguinte: ninguém entende a tua vida. Ninguém sabe ou acredita no seu potencial como você sabe e acredita. E é óbvio que vão duvidar. É óbvio que vão torcer o nariz e torcerem contra também o seu plano. Pois, se você se der bem, vão se incomodar, até porque a maioria, esse bando de tolos, não gostam quando alguém próximo está acima deles. Se sentem mal pelo sucesso do outro, principalmente aqui no Brasil, onde a cultura ensinou a odiarem ricos e bem-sucedidos. Aliás, até no contexto religioso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prosperidade é uma bênção, já aqui condenam como ganância. Então, entenda uma coisa. A tua felicidade, o teu sucesso, a sua ascensão profissional incomoda os medíocres. Falarão 1000 coisas contra ti. Duvidarão de cada passo que der. Não terá aplausos, apenas críticas. E quando você se der bem, ou vão te bajular, ou continuarão te tratando com desprezo. Só que agora, duvidando da honestidade do teu dinheiro. Porque a maioria tem cabeça pequena nesse país. Não sabem se inspirar ou admirar, apenas criticar e julgar. Mas não estou dizendo isso com esperança de que um dia a situação mude. Só estou falando isso tudo para que você acorde para a vida e entenda que não deve esperar aplausos nunca. O teu sucesso, sua felicidade, a sua boa ação, acostume-se a manter em silêncio, sem que ninguém saiba. Porque acredite, será sempre o melhor jeito. E eu sei que você gostaria de ser reconhecido. Gostaria que algumas pessoas sentissem orgulho de ti. Mas o que importa para valer é você se orgulhar de quem se tornou. É você reconhecer o teu potencial e garantir o teu rumo. Independente se gostam ou não de ti, não interessa. Se na calma e no silêncio tá fazendo a tua vida andar, já era. É só isso que precisa nesse mundo. Lutar por você e ponto final. Não haja como um desesperado. Não conseguirá nada assim. Imagine que você queira conquistar uma pessoa. Quer muito que ela se interesse por você. Então decide abordá-la finalmente.
mas fala qualquer coisa que vem na mente. Insiste e insiste novamente e no fim só se envergonha. Porque nessa pressa, nessa vontade que levou ao desespero, você agiu na pressão e não na razão. Você quebrou todas suas chances com a pessoa. E eu sei que, uma hora ou outra, deveria abordá-la, mas existem momentos mais adequados para isso. E existem assuntos bem mais interessantes do que o que você pensou no desespero. É só um exemplo, mas se encaixa em qualquer situação. Interação com pessoas, pedidos, o ato de explicar uma ideia. Se você faz na calma, usando a lógica e o tempo ao seu favor, dificilmente errará, aumentando as suas chances de sucesso. Mas, se age e fala no desespero, se não se prepara o suficiente e atropela tudo por conta da pressa, bom, na euforia de querer resolver logo, na tentativa ousada e irracional de querer, você perde suas chances. Tudo porque não soube se preparar o suficiente, nem garantir o melhor tempo. E na vida, uma das circunstâncias em que mais usará a frieza será em momentos assim, onde a paciência deve reinar e o planejamento elaborar, sem pressa, sem desespero por mais que sinta pressão, sem fazer algo que depois se arrependa. Porque por mais que perca algumas oportunidades, é melhor andar na calma do que tentar correr contra o tempo. Mesmo que esteja atrasado, não é na pressa que conquistará tudo que antes deixou de garantir. É por meio da razão, é usando a lógica. Isso sim te garante o que precisa. Independente do quanto foi bom, afaste-se caso necessário. E daí que a amizade é de longa data. O que importa se já está há 10 anos amando uma pessoa? E beleza que os negócios vão bem há 15 anos, mas ainda assim, essas situações que se mantiveram com o tempo podem mudar a qualquer momento, pois existe uma grande variável que é padrão em todas essas circunstâncias. No caso, o ser humano. A pessoa que você amou durante tanto tempo pode mudar, deixar de te amar, ter um novo objetivo, se desesperar na hora de resolver um problema e jogar o problema para ti. Enfim, amizades, namoro, casamento, negócios. Eu sei que o tempo pode dizer para ti que você pode relaxar e apenas confiar, que agora tudo ficará bem para sempre. Mas você sabe que não é assim. Ainda mais quando tudo está dando certo. Quando tudo dá certo, é nessa hora que você deve desconfiar mais do que nunca. Portanto, fique de olhos bem abertos. Independente da história, do passado, de tudo que já rolou. Não abaixe a sua guarda. Tenha garantias, proteção, lógica, pois as pessoas que mais podem te prejudicar são justamente essas que você se convence de que está tudo bem confiar 100% nelas. Lembre-se, o ser humano será sempre uma grande variável e você nunca sabe o que esperar. Então, espere sempre pelo pior. Viva e aproveite o melhor, claro. Não seja um paranoico também. Mas também não seja bobo a ponto de se confortar e achar que tudo ficará ótimo para sempre, pois a maré sempre muda. Brincadeiras que não são brincadeiras. Quando você ri de uma brincadeira que só foi feita para te humilhar, você é conivente com a situação. Você aceita o desagrado. Demonstra que é apático diante do desprezo que sofre. E não há postura pior, pois demonstra tua fraqueza e falta de vontade em defender o seu valor individual. Óbvio também que não estamos mais na época dos duelos, mas, pelo menos, tenha um comportamento mais decente. Se brincam contigo sem intimidade, no intuito de tirar sarro de você, não dê risada. E também não demonstre ter ficado sem graça.
Apenas olhe sério. E não é para ficar emburrado de cara fechada. Só olhe sério. E se possível, não fale nada. Fique ali por um tempo e depois puxe outro assunto, demonstrando autocontrole e inteligência. Demonstrando que aquelas palavras não significaram nada. Porque entre essas risadas e palhaçadas dos tolos, você não tem que se rebaixar, mas também não deve ficar ali, aceitando e achando tudo uma boa. Mostre que tem valor por si mesmo. Mostre que você não aceita de bom grado essa forçação de intimidade. Aliás, mesmo que tenha intimidade, mesmo que seja um amigo, fique esperto. Pois existe a brincadeira saudável e existe a brincadeira que a única razão é para te humilhar ou desprezar sutilmente. Tenha responsabilidade consigo mesmo. Não adianta nada saber o que deve fazer e exercer uma postura diferenciada, se no fim deixa tudo pela metade e não cumpre os teus objetivos. Por que essa falta de responsabilidade? Seria uma ausência de propósito? Falta de visão? Não tem noção sobre quem é e quem deve se tornar? Até porque o tempo avança. E conforme a tua idade aumenta, você tem que demonstrar a maturidade. Proporcional. Não é possível que um ano se passou e não aprendeu nada. Não faz sentido meses se concluírem e você continuar a mesma pessoa, errando do mesmo jeito, estúpido e não zelando pelo próprio rumo. Entenda, você tem uma chance, que é a vida. E vai mesmo tratá-la mal? Vai mesmo desperdiçar oportunidades ou jogar fora potencial só porque estava com preguiça no dia? Ou porque não sabia o que fazer, pois nem sequer se preparou, muito menos tentou? Falou que não deveria, pois ficou com raiva e quis descontar nos outros? Qual é? Você não é mais um adolescente birrento. E mesmo que seja adolescente ainda, não os justifica perpetuar esse comportamento infantiloide. Logo, conduza a tua responsabilidade, conduza o teu propósito, pois ninguém pegará na sua mão e te guiará por aí. Ninguém dirá para você crescer. Ou você percebe teu atraso e falta de crescimento por conta própria, ou ficará aí na mesma, sem entender por que se dá mal todas as vezes. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.